E aí pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui no Encontro Diário para a gente continuar estudando a lição, que essa semana para mim está bem especial, é um tema sobre missão, que eu gosto bastante. Então a gente compreendeu desde o primeiro dia que Cristo tem um propósito para a nossa vida, né? Todos aqueles que são chamados filhos de Deus vivem aqui nesse mundo por um propósito. Aqueles que receberam e aceitaram a salvação em Cristo, eles não vivem só esperando pelo retorno de Jesus para serem salvos, né? Eles têm um propósito, a existência deles aqui tem um propósito. A gente até aprendeu que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. A nossa existência, ela deve fazer ou deve trazer diferença para o mundo, para o ambiente onde a gente está inserido. Nós também aprendemos que devemos ser testemunhas, a gente deve falar a respeito de Cristo, não como alguém que ouviu uma história, que leu um verso. A gente deve falar sobre experiências reais e sobre contato também real. Essa é a forma, né, um dos métodos que Cristo colocou para que a gente cumprisse essa missão. Agora a lição de hoje está trazendo um outro aspecto que eu também acho muito interessante, que ela fala a respeito do ministério que Deus teve através de Cristo para salvar o mundo e como isso se compara também ao nosso ministério, né, a nossa missão, o cumprimento da nossa missão. E para a gente embasar esse comentário, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, a partir do capítulo 5. E a gente vai ler ali no versículo 18. Diz assim, isso para mim explica, esse texto aqui ele explica bastante como Deus espera que nós façamos a nossa missão, que nós completemos a nossa missão, né? Diz assim, verso 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Esse verso aqui para mim ele é maravilhoso e ele explica muito bem. O que ele está querendo dizer? Deus reconciliou-se com o mundo através de Cristo, né? A gente estava separado por causa do nosso pecado, mas ele não levou em consideração os nossos pecados. Ele usou Cristo para que nós fôssemos religados a ele. Então hoje, eu, Pedro, estou conectado a Deus mediante a reconciliação de Cristo. Agora, eu que estou reconectado a Deus por Cristo, recebi o ministério da reconciliação. Ou seja, o meu ministério, o meu serviço consiste em conectar outras pessoas a Jesus, para que essas, por sua vez, sejam conectadas a Deus. Deu para entender? É meio confuso, mas na verdade é mais simples. A gente está conectando pessoas a Cristo. Então, qual é o nosso ministério? Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão? Conectar pessoas a Cristo, da mesma forma como Deus fez. Eu acho que fica mais fácil de entender quais são as coisas que a gente deve ou não deve fazer para cumprir essa missão, né? Sempre que tiver alguma atividade que for proposta, você deve pensar, isso aqui vai ser usado para conectar pessoas a Cristo ou não? Se não for, então é porque não existe um propósito talvez tão importante nisso, no cumprimento da missão, né? Estamos falando de missão. Agora, se existe, então você deve fazer isso de forma eficaz, porque é isso que Deus pediu para você fazer. Eu gosto de uma palavra também que diz aqui no texto, que ele chama a gente de embaixador, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Então o embaixador, ele defende os interesses da sua pátria original, né? Mesmo morando num lugar que não é de onde ele nasceu. Então o embaixador do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, ele defende os interesses do povo brasileiro, do Brasil, lá morando em outras terras. Ou seja, mais ou menos assim, você não é um cidadão desse reino aqui. O teu reino, a tua pátria é o céu. Mas você hoje vive aqui como um embaixador, representando os interesses do reino. E quais são os interesses do reino? Salvação. Esse é o interesse do reino. O reino é um reino de amor, é um reino de aceitação, é um reino de alegria, é um reino de ensino, de perdão. Essas são as características do reino de Deus. E você, como um embaixador, defende essas características, defende esses interesses. Então, quando Cristo enviou o seu povo, né, quando Cristo enviou os seus filhos, ele enviou com esse propósito,
de reconciliar o mundo a Ele. Então, a mensagem de hoje é um pouquinho mais simples, né? Mas eu espero que tenha ficado bem claro. Você vive com o propósito de cumprir a missão e de atender aos interesses do reino, o reino que você faz parte, que Cristo já te aceitou e já te comprou para que você pudesse estar nesse reino. Agora, será que a gente tem vivido aqui realmente pensando nesses interesses? Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz até no outro dia. Ou será que os nossos interesses dessa vida aqui chamam mais atenção do que os interesses do reino, né? Vou dar um exemplo bem bobo, né? Mas que pode demonstrar bastante como a nossa postura é. Imagina você no trânsito, né? E aí vem lá um cara, te dá uma fechada, e aí você nervoso, você vai lá e começa a dar umas buzinadas fortes, xingar ele, né? Acontece, né? Nas melhores famílias, nos melhores cristãos também acontece, né? A gente explode. Nesse momento, a gente está representando o reino de Deus ou a gente está representando esse reino aqui? Quando algum irmão te fere e você não tem capacidade de perdoar ele, você está representando que reino? A gente sabe, né? O reino de Deus é o reino de perdão. O interesse do reino é o interesse na salvação. Nossa falta de capacidade de perdoar um irmão representa que reino? Nosso reino aqui, né? Esse mundo. Enquanto a gente não representar os interesses do reino, a gente não cumpre o nosso papel de reconciliação do mundo com Cristo. Então, meu convite hoje, meus irmãos, fica para que a gente pense um pouquinho mais e tente meditar em quais são as características do reino. O que o reino que eu faço parte, quais são as características das pessoas que vivem nesse reino? Então, quais são as características que devem fazer parte da minha personalidade, do meu caráter? Para que assim eu possa, então, cumprir a minha missão. Parece fácil falar, né? Mas isso aqui é a gente mexer em orgulho, é mexer em cultura, é mexer em forma que a gente aprendeu a viver por causa dos nossos pais, dos nossos ambientes. Não é fácil. Mas quando Cristo chamou a gente para fazer parte para receber a salvação, Ele também disse, né? Toma a tua cruz e carrega. A gente é convidado a carregar a cruz de Cristo para obtermos a nossa salvação, né? Então nem tudo vai ser tão simples assim, mas com o poder do Espírito Santo, a gente vai conseguir realizar a obra que Ele tem em nós. Que seja assim na minha vida e na sua vida, e amanhã a gente se vê de novo. Até mais!